Olá, está começando mais um podcast do Alexandre Lans. E nesse podcast, dica de livro, muita curiosidade, uma prosa poética muito bacana em literatura, temos notícia boa, fique ligado com a gente. E para começar, turma, vamos de curiosidade. Vocês sabiam que é proibido mascar chiclete em Singapura? Pois é, está aqui no site Mega Curioso. Aqui nesse site tem várias curiosidades interessantes. Vou ler para você essa. Em 1995, a Singapura implementou uma lei bastante curiosa: a proibição de mascar chiclete. Na tentativa de deixar a cidade mais limpa e economizar recursos em manutenção, o governo da cidade-estado decidiu regular o consumo e a venda da goma de mascar. A lei foi revisada algumas vezes e agora permite a venda de chiclete terapêutico, sob prescrição médica. Lá só pode mascar chiclete sob prescrição médica. Você sabia que no Brasil não podia a hipnose? Pois é. Se hoje a hipnose é um tipo de terapia reconhecida e até mesmo oferecida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS brasileiro, nem sempre foi assim. Em 1961, Jânio Quadros, então presidente da República, proibiu qualquer tipo de exibição pública de hipnose no país. A única exceção era para demonstrações de caráter puramente científico e sem fins lucrativos. O decreto número 5.009 foi revogado em 91 pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. Na Dinamarca, tem limitação de nomes. Olha só essa curiosidade. Quer dar nomes únicos aos seus filhos? Na Dinamarca, você não poderia. Com uma das leis mais restritivas do mundo quanto a nomes próprios, o país escandinavo tem uma lista com nomes pré-aprovados para meninas e meninos. Pré-aprovados. Quem deseja usar qualquer outro fora da lista precisa de aprovação do governo. Outra regra da mesma lei diz que os nomes não podem se parecer com sobrenomes e deve obedecer à ortografia dinamarquesa, ou seja, nada de colocar letras a mais para diferenciar. A legislação busca proteger as crianças de nomes que possam ser considerados inapropriados ou que possam causar constrangimento no futuro. E na Austrália, nada de interromper casamentos. Olha só, sabe aquela clássica cena de filme romântico em que a protagonista vai se casar com a pessoa errada e o mocinho aparece no Fale Agora ou Cale-se para sempre? Isso é uma infração de acordo com o governo do estado de Austrália. A lei de 1953 determina que é proibido obstruir ou perturbar cerimônias religiosas, o que inclui casamentos e funerais, mesmo que seculares. A pena máxima para quem quebrar a regra é uma multa de $10.000 australianos ou 2 anos de reclusão. E essas foram nossas curiosidades do dia, do site megacurioso.com.br. E vamos de dica de livro? Pois é, a dica de hoje, gente, é o Desatino da Rapaziada, do autor Humberto Werneck. Um livro que fala sobre jornalistas e escritores em Minas Gerais, da Companhia das Letras. Carlos Drummond de Andrade, Ciro dos Anjos, Rubem Braga, Murilo Rubião, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Altran Dourado, Fernando Gabeira, Afonso Romano de Santana, Ivan Ângelo, Roberto Drummond, Luiz Vilela. O que há em comum entre esses escritores de épocas, gêneros e estilos tão diferentes? Além do fato de que são mineiros, ainda quando nascidos em outra parte, como capixaba Rubem Braga, é que todos eles, em algum momento,
se renderam também à paixão do jornalismo. Foi em torno de revistas de jornais, na verdade, que sucessivas gerações literárias de Minas chegaram a ganhar existência. Rico em informações para a história do jornalismo e da literatura, este livro de Humberto Werneck vai além. É, sobretudo, uma saborosa crônica de meio século de vida num lugar que tem dado ao país tantos bons poetas, prosadores e jornalistas naturalmente. Primeira vez que eu li esse livro foi em 1997, quando eu estava tentando o meu vestibular para letras. E depois fui fazer jornalismo e depois letras. E foi uma das minhas inspirações para o jornalismo. Para você que é da área de comunicação ou para você que gosta da história, né, da nossa Belo Horizonte, Minas Gerais, está aqui uma boa sugestão de livro. O Desatino da Rapaziada, de Humberto Werneck. Fica aí a nossa dica de livro de hoje. Pois é, nós estávamos falando do livro Desatino da Rapaziada, né, dos contos, das crônicas, né? E eu escolhi hoje aqui para a nossa literatura uma prosa poética da autora, cadê o nome dela? Da autora Ana Pujol. Ana Pujol publicou esse texto, essa prosa poética, no Recanto das Letras. Se você gosta de escrever, uma sugestão, o site recantodasletras.com.br. Você se inscreve, você publica e fica lá para todo mundo que gosta de ler, sempre tá no Recanto das Letras buscando novidades. E foi o que eu fiz. E ela escreve a seguinte prosa poética. Escrevendo ao som da chuva. Na suave sinfonia da chuva que cai, as gotas se transformaram em notas musicais, criando um ambiente perfeito para a dança das palavras. A cada tamborilar no telhado, sinto a inspiração fluir como um rio sereno, levando-me a lugares onde a imaginação se desenha livre. O cheiro da terra molhada invade o ar, trazendo à tona memórias adormecidas e sonhos esquecidos. Sentado à mesa, com o caderno aberto e a caneta na mão, deixo que os pensamentos se entrelacem com o ritmo da tempestade. A chuva é uma companheira fiel, um testemunho silencioso das emoções que afloram. Cada gota é uma ideia que desponta, cada trovão é um convite à ousadia. É como se o universo sussurrasse segredos e eu estivesse ali pronta para capturá-los. As palavras deslizam pelo papel como a água que escorre pelas folhas. Escrevo sobre amores perdidos e esperanças renovadas, sobre os sussurros do vento e os ecos de risadas. Na cadência do som da chuva, as frases se tornam melodias e os versos ganham vida própria. É um momento de pura conexão entre o coração e a criação. Enquanto o mundo lá fora se encharca em tons de cinza, aqui dentro encontro um refúgio de luz. A chuva fala de renovação, de ciclos que se fecham para dar espaço ao novo. E assim, escrevendo ao som da chuva, descubro que a cada gota é uma história esperando para ser contada. Quando finalmente a tempestade se acalma e o céu clareia, deixo o caderno ao lado, repleto de sentimentos transbordantes. Na tranquilidade que segue a chuva, carrego comigo não apenas as palavras escritas, mas também a essência do momento vivido. Porque escrever ao som da chuva é mais do que criar, é sentir a vida pulsando em cada linha, em cada respiração. É encontrar poesia nas pequenas coisas e aprender a ouvir a beleza dos silêncios que nos cercam. Bonito texto da Ana Pujol no Recanto das Letras. Se você tem aí uma crônica, poesia, uma prosa poética, pode mandar para mim, alexandre@lans.com.br, que
que eu vou ler aqui com o maior carinho. E aí, turma, vamos de notícia boa? Vocês lembram de uma notícia que eu li, quem ouviu, né, claro, num podcast anterior, falando sobre um rapaz brasileiro que salvou um menino do prédio na Espanha. O menino estava caindo e esse rapaz salvou o menino do prédio. Isso ele lá na Espanha, né, um brasileiro que mora lá na Espanha. E aí surgiu essa notícia hoje da Renata Dias, do site Só Notícia Boa. Brasileiro que salvou menino em prédio na Espanha recebe ofertas de emprego e homenagens. Olha que legal. O herói anônimo que arriscou a própria vida é reconhecido no exterior e ganhou o apelido de Anjo. O brasileiro que salvou um menino pendurado na janela de um prédio na Espanha está recebendo ofertas de emprego e será homenageado pelo governo espanhol. Nas ruas de Alicante, onde mora, Felipe Davi Souza é cumprimentado e elogiado por onde passa, e as autoridades preparam uma homenagem para ele no dia dedicado a celebrar voluntários da Defesa Civil da cidade. Vai ser o momento de reconhecer esse ato de heroísmo que o Felipe teve. Nós, alicantinos, somos muito gratos, afirmou Júlio Calero Rei, secretário de Segurança de Alicante. Uma semana depois do resgate, Felipe diz que vive um momento totalmente novo e inesperado. Estou recebendo muitas ofertas de emprego, de trabalho. Nunca imaginei que iria viver isso, disse o brasileiro que trabalha como pedreiro em entrevista ao Fantástico da TV Globo. Modesto, sente-se desconfortável com o apelido de Anjo, acha a palavra meio forte, ele diz. Mas ele foi sim. Felipe não pensou duas vezes na hora de ajudar a criança que sequer conhecia. Vendo aquela situação, pensei, tenho que tomar uma decisão, é o meu momento. Por ser a pessoa mais próxima do local. Os vizinhos, por mais que gritassem, era como se a criança não escutasse nada. Quando pulo no parapeito, vejo que era firme e que dava para chegar à criança. Nossa Senhora! Felipe trabalhava como pedreiro no apartamento ao lado onde tudo aconteceu em Alicante. Segundo ele, ouviu gritos na janela e foi verificar o que se passava. Foi quando se deparou com um menino na varanda. O brasileiro pulou a janela do apartamento onde estava, arrastou-se pelo parapeito e ali mesmo salvou o menino. O garoto tem diagnóstico de autismo e foi para a janela enquanto a família dormia. Gente, foi realmente um ato de heroísmo, né? E muito bacana. Essa foi a nossa notícia boa do site Só Notícia Boa. A matéria de Renata Dias. E para encerrar nosso podcast de hoje, temos uma mensagem para você desse livro aqui, Meditando com os Anjos. Eu vou abrir aqui uma página qualquer e vamos ver o que vai sair para mim e para vocês. Olha que bacana. O anjo da honestidade. O primeiro passo é ser honesto para consigo mesmo, e isso significa ser livre. Se logo de início, em qualquer situação ou relacionamento, optamos pela clareza e pela honestidade, todos se sentirão confortáveis com a verdade e a congruência de nossos sentimentos e ações. Nenhuma clarificação torna-se necessária posteriormente, e tudo passa a fluir com beleza e dinamismo. Quando sou honesto comigo mesmo, sinto a segurança e o apoio de minha alma, na minha mente e no meu coração. Agradeço pelo carinho e até o nosso próximo podcast.